Bom, a gente vai começando, quando o microfone chegar, aumenta a voz. Bom, gostaria de agradecer esse convite para vir pela primeira vez nessa casa. E eu vou começar, como vocês não me conhecem, colocando aqui a minha intenção. A minha intenção na tarde de hoje é provocar dúvidas em vocês. Eu gostaria que vocês saíssem daqui com mais dúvidas do que vocês chegaram, com mais perguntas do que vocês chegaram aqui. Porque só há crescimento em quem duvida, em quem se questiona. Aceitar tudo sem pensar e sem questionar é um sinal de ausência de saúde mental. É um sinal de que os outros nos dirigem. E isso não nos levará a lugares longínquos. Então a minha intenção é provocar, instigar em vocês perguntas, dúvidas, questionamentos. E um tema extremamente atual, extremamente importante, e que a gente vai trazer por uma ótica, por uma maneira de enxergar, que também não é a única possível. Outro ou outra palestrante poderia falar este mesmo tema por outros ângulos. Eu escolhi esse ângulo que vocês vão ver na tarde de hoje. Começando por uma pergunta: o que é espiritualidade? Porque normalmente quando a gente não tem muito aprofundamento num determinado tema, e aí eu tiro por mim, antes de começar a estudar o que é espiritualidade, acreditava que a pessoa ou as pessoas que pensavam e que diziam que tinham espiritualidade, que acreditavam na espiritualidade, todas acreditavam numa coisa só. E isso me surpreendeu ao estudar que não existe uma espiritualidade. Existem várias formas de entender espiritualidade, porque espiritualidade é uma palavra polissêmica. Ela tem vários sentidos e vai depender do momento histórico em que ela é usada, o lugar que ela é usada, por quem ela é usada. Atualmente, aqui no Ocidente, espiritualidade é usado para aqueles que acreditam em uma vida para além da matéria, para além dessa vida puramente material. Isso é espiritualidade, que pode ou não estar ligada a uma religião. Existem pessoas que têm espiritualidade, mas não estão ligadas a nenhuma religião. E existem vários tipos de espiritualidade. Existe espiritualidade, como a gente coloca aqui nessa prancha. O gnosticismo, por exemplo, afirmava que o mundo foi criado por um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que provoca sofrimento à humanidade, que provoca dor aos humanos. E para os gnosticistas, a percepção que eles tinham desse Deus, que era chamado de demiurgo, esse Deus mau, o único papel do ser humano era não procriar, para extinguir assim a espécie e acabar com o sofrimento do planeta Terra. Então, os gnosticistas acreditavam que o melhor caminho era não fazer sexo para reprodução, para que a humanidade fosse se extinguindo e acabasse
com o mal pela raiz. Era essa a perspectiva de espiritualidade dos gnosticistas. Um outro exemplo é a espiritualidade trágico-grega. Na espiritualidade trágica grega, se acreditava num universo finito e ordenado. Daí o nome cosmos. O cosmos vem de um universo em harmonia, finito, que tinha início e tinha fim. Os gregos tinham essa percepção do universo e da espiritualidade como contida nesse lugar finito. Já os atomistas, como Demócrito, por exemplo, Leucipo, eles acreditavam num universo infinito e caótico. Coisa que somente vários mil anos depois, a física quântica veio comprovar que nem tudo no universo é previsível. Principalmente no mundo subatômico, existe uma imprevisibilidade. Então, para esses atomistas, o mundo era infinito e caótico, o oposto daqueles da teoria trágica grega tradicional. Uma outra forma de espiritualidade é a espiritualidade ateísta. Existem grupos de pessoas que não acreditam num Deus que criou, que organiza e etc., mas acredita na vida após a morte. Acredita que as nossas consciências, elas permanecem após a dissolução cadavérica do nosso corpo. Eles são ateus porque não acreditam em Deus, mas acreditam na existência de um mundo espiritual, de uma espiritualidade. E aí a gente tem também uma espiritualidade cristã, que é extremamente também diversa. Existem várias formas de experimentar a espiritualidade dentro da tradição cristã. Você tem os evangélicos, que tem mais de 100 denominações diferentes. Você tem a católica, que tem em torno de 4 denominações diferentes. Você tem a espírita, você tem a umbandista. São algumas tradições cristãs e cada uma dessas tem uma forma particular de entender a espiritualidade. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui na tarde de hoje é que não existe uma espiritualidade. Existem várias formas de entendimento da espiritualidade. Mas existe uma coisa que une todas elas. A grande pergunta de toda a espiritualidade é: qual a ordem das coisas? Como as coisas se organizam? Essa é a grande pergunta da espiritualidade, né? Para qualquer um desses campos. Eu vou entrar nessa seara pela ótica espírita. É essa ótica que eu vou trazer aqui, é pela minha leitura da ótica espírita. É esse o caminho que eu vou tomar para entender um pouco sobre a questão da espiritualidade. E o interessante, quando a gente começa a falar de espiritualidade, de religiões, Leandro Carnal, um historiador que eu gosto muito, ele disse num dos seus livros e em alguns vídeos que ele grava, que a nossa sociedade atual, ela está customizando a espiritualidade. O que é você customizar algo? É você adaptar esse algo a você. Adaptar ao que você enxerga e pensa sobre o mundo. Exemplo. O indivíduo vai para o carnaval, compra uma camisa de um bloco, vai numa costureira e customiza essa blusa.
faz uma alcinha, bota uma lantejoula, bota um brilho, pinta alguma coisa. O que é que o indivíduo está fazendo? Customizando para se adequar a ele, aquela roupa, aquela fantasia. E Karnal coloca que nós estamos fazendo isso com as religiões. Nós estamos adaptando as religiões ao nosso entendimento, ao nosso olhar, e por isso, muitas vezes, os princípios daquela religião vão sendo esquecidos. Nós vamos nos distanciando de determinados princípios básicos que são interessantes. Indo pesquisar essa temática, observamos que também não é algo de hoje, que essa customização, ela ocorre há muitos séculos. E aí, Santo Agostinho, ele coloca algo há muitos séculos atrás, que é uma frase muito interessante que tem a ver com isso. Ele diz, abre aspas, quem seleciona da Bíblia aquilo que quer e rejeita aquilo que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Fecha aspas. E aí a gente observa que existe essa customização em todas as religiões, inclusive no Espiritismo. Mas é muito evidente para a gente aqui no Brasil, observando o último IBGE, que 51% aproximadamente, o número é mais ou menos esse, dos católicos acreditam na reencarnação. O que é que esses católicos estão fazendo? Eles estão adaptando, customizando a religião católica às suas crenças. Então, é uma adaptação, porque a ligação religiosa, muitas vezes, ela é uma ligação afetiva. Desde a infância, desde o berço, uma tradição de família, e o indivíduo ele não quer se desvincular afetivamente dessa religião, e aí ele vai adaptando essa religião para poder ele suportar, permanecer dizendo-se católico e não gerar maiores problemas consigo e com a própria família. E isso vem ocorrendo também com o Espiritismo, né? A gente vem observando espíritas defendendo posições que são contrárias aos princípios colocados por Allan Kardec em reflexo do amor de Jesus. Como, por exemplo, a defesa do indivíduo andar armado, né? Existem vários espíritos que defendem isso nos tempos atuais, que é um choque profundo com os princípios de Jesus e recolocados por Allan Kardec. Isso é uma falta de entendimento dos conceitos chaves do Espiritismo. Os conceitos chaves que estão lá nas obras de Kardec. Existem conceitos muito bem delineados, muito bem colocados, e que a gente precisa ter clareza e entender o que significa aqueles conceitos. Não vou adentrar aqui em muitos desses conceitos, mas vou trabalhar aqui alguns deles, né? No livro O que é o Espiritismo, que é um livro extraordinário, Kardec coloca o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos, e como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então Kardec começa a situar o Espiritismo aí como ciência, como filosofia, e já que tem consequências morais, ele vai incluir na Revista Espírita posteriormente também a religião. Mas aí a gente precisa entender, quando Kardec diz que o Espiritismo é ciência prática, o que é ciência? O que é ciência? Ciência é uma forma de aprender
aprender e de conhecer o mundo, através do estudo, da pesquisa, do experimento, da experimentação. Isso é ciência. A ciência, ela se coaduna muito bem com o espiritismo, porque o espiritismo é uma doutrina filosófica evolucionista. O que é evolução? Evolução é mudança. Evolução é transformação. Evoluir é a gente não se apegar a uma forma de fazer, a um princípio de executar, mas é ter princípios que nos guiem para mudanças constantes, baseadas nos experimentos, baseado na pesquisa, baseado numa série de fatores que estão colocados filosoficamente nos livros espíritas. E é filosofia. E se é filosofia, é algo que tem que ser questionado. Porque a base da filosofia é perguntar. A base da filosofia é questionar. E aí nós, no Brasil, no processo de customização do espiritismo, tememos a ciência e temos medo de questionar. Em nome da caridade, a gente não consegue questionar o que fazemos no centro espírita, porque temos medo de machucar, incomodar o outro que trabalha conosco. E quem faz ciência não pode ter esse medo. Em 1950, na década de 50, um médico português, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ao desenvolver uma técnica para tratar pacientes que tinham convulsões, epilepsias, convulsões, desmaios. Por essa técnica ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Essa técnica se chamava lobotomia cerebral. Ele retirava uma parte do cérebro, o indivíduo que tinha convulsões ficava tranquilão. 20 anos depois, na década de 70, a lobotomia foi considerada um crime, porque o indivíduo não ficava calminho, porque tinha curado a doença, mas porque tinha sido alijado o seu cérebro. A ciência não teve medo de dizer que aquele médico premiado tinha se equivocado, porque a ciência se faz por degraus, e nós precisamos perder o medo do erro. O erro é o primeiro passo para o acerto. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, ele tentou acender a lâmpada e errou mais de 700 vezes, até um dia ele acertar. O auxiliar dele, depois que 150 tentativas, o auxiliar dele foi embora. Disse: o senhor é louco, isso aí não vai acender nunca. Eu já vi mais de 100 vezes o senhor tentar e isso não acende. Ele disse: eu já descobri 150 maneiras e como isso não funciona. Está mais perto de descobrir como funciona. Ele não tinha medo do erro. E nós espíritas estamos com medo de errar. Por isso abandonamos a ciência e continuamos no século XXI, dando passe do mesmo jeito do século XIX. Nada aprendemos com a ciência nesse período, porque cada um de nós somos sujeitos diferentes. Cada um de nós tem uma história emocional, psíquica e espiritual diferente. Logo, as energias que são emanadas de cada um de nós são diferentes. Logo, não vão causar o mesmo efeito naquele que recebe o passe. Pode ser que o passe de um seja melhor para doenças psíquicas e emocionais. Pode ser que o passe de outro seja melhor para questões físicas. Pode ser que o passe de outro seja melhor para outros tipos de situações, para crianças, por exemplo. Outros para transtornos sexuais. Só iremos saber disso com pesquisa, com ciência, com experimentação.
E precisamos reimplementar a ciência dentro do Espiritismo. Se o Espiritismo é ciência, toda ciência tem um objeto, o objeto de estudo. Qual o objeto do Espiritismo? O Espiritismo está lá no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Esse é o objeto do Espiritismo. Para falar de saúde mental, eu também vou escolher uma ótica, já que eu escolhi uma ótica para falar da espiritualidade, eu preciso escolher uma ótica para falar de saúde mental. E a ótica que eu escolhi, poderia ser outra? Sim. Existem vários caminhos de você entender a saúde mental. Eu escolhi pela ótica da psicanálise, porque é aquela que eu me sinto mais à vontade em arriscar alguns conceitos. Então vamos trazer alguma coisa da ótica da psicanálise, a partir de alguns conceitos chaves, principalmente de Freud e Jacques Lacan. Os dois psicanalistas que deram base aos principais ou grandes livros da área da psicanálise. Então vamos caminhar por aí. Então, nessa ótica, o que é a psicanálise? A psicanálise é a busca de sentido, uma significação para aquilo que transborda no sujeito, seja na forma de um sintoma, de repetição, de angústia, de dor, mas das mais variadas formas de sofrimento. Então, a psicanálise ela vai buscar sentido para aquele sofrimento. E existe uma separação inicial entre o que é dor e o que é sofrimento. Dor e sofrimento são duas coisas distintas, completamente distintas. O indivíduo, e eu vou dar um exemplo prático, é muito comum na adolescência, mas também ocorre com os adultos quando estão entretidos com alguma coisa. Mas eu vou contar alguma coisa da adolescência que aconteceu comigo e que eu vi com outras pessoas. Eu era louco por futebol, eu jogava bola na adolescência, na infância, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A hora que tivesse uma bola, eu estava jogando. E certa vez, eu sempre arranhava, tirava o samboque do dedo, do joelho. E certa vez, a gente parou o jogo porque a bola estava cheia de sangue. E ninguém sabia quem tinha se ferido e era embaixo do meu pé que estava o samboque. Depois que eu olhei para o samboque, foi que comecei a sentir a dor. Ou seja, onde estava essa dor que encheu a bola lá de sangue, ninguém via, a gente continuava jogando. A dor estava presente. Agora, o sofrimento que essa dor vai causar vai depender da minha percepção e do discurso que eu vou implantar ao perceber esse fenômeno que aconteceu. E aí eu vou ter uma gama de possibilidades de escolha de narrar esse acontecimento. Vai ter aquela pessoa que vai olhar e vai dizer para aí, eu ia calçar um sapato hoje de noite, com uma festa, eu não vou poder. É meio ruim isso e tal, mas vamos fazer um curativo, vou botar um remedinho aqui, tá latejando, tá doendo um pouquinho, mas vou tomar um analgésico. E tem aquele outro que vai olhar para o pé e vai dizer, ai meu Deus, o que é que vai ser de mim agora? Olha logo o que me acontece hoje, que eu tenho que ir, eu não posso faltar àquela festa. E aí começa o sofrimento, e a sua narrativa é uma narrativa de exacerbação da dor, que fica de um tamanho imenso, muito maior do que o ato em si. Então, a dor é um mecanismo fisiológico, mas o sofrimento vai depender da narrativa que eu vou construir em cima dessa dor que me aconteceu, a partir de um fenômeno fisiológico
ou psíquico. Então, o sofrimento é uma narrativa. O sofrimento sou eu que vou construí-lo a partir da valorização, da exacerbação do fenômeno que me ocorreu. Qual o objeto da psicanálise? Os produtos do pensamento. A psicanálise vai trabalhar exatamente com essa narrativa que você construiu sobre a sua existência. Os mais variados pensamentos, ideias, sentimentos, percepções que o indivíduo tem sobre si e sobre o mundo. Porque a forma como a gente percebe o mundo, a forma como a gente percebe o outro e a forma como a gente percebe a gente não é a realidade, mas é um recorte que foi possível eu dar a esta realidade. A realidade não se resume à minha forma de percepção do mundo. E aí a psicanálise entra para exatamente trabalhar, perceber qual é o teu discurso sobre a tua vida. Ela não entra para mudar a dor que você sentiu, mas entra para mudar a narrativa que você construiu sobre os elementos que você vivenciou durante a vida. E quando eu mudo a narrativa, eu mudo o meu sofrimento. O que é a saúde mental, né? Para a psicanálise, a saúde mental é o resultado do sentido que se atribui a si, ao mundo e às relações. Dependendo dessa arrumação que a gente faz, essa saúde mental pode ser maior ou pode ser menor. Eu posso estar deteriorando a minha saúde mental a partir desta forma de enxergar os fenômenos da natureza, os fenômenos do mundo e os fenômenos que acontecem conosco. E isso tem dois campos que atuam para construir em mim essa forma de enxergar o mundo, que é a nossa consciência e o inconsciente. São dois elementos que se juntam para formar esse sujeito que sou eu. Freud fez uma analogia que eu acho muito interessante sobre a mente humana. Existem outras, mas essa de Freud eu acho que é muito interessante para a gente começar a entender um pouco sobre a mente humana, porque ela se encaixa de alguma forma com alguns princípios espíritas. Freud diz que a mente humana é como um iceberg. Um iceberg, ele tem o gelo ali para cima da linha do horizonte que a gente consegue enxergar. Mas abaixo da linha do mar, do oceano, existe uma quantidade muitas vezes muito maior que a base desse iceberg. E ele coloca exatamente que a parte que está acima da linha do oceano é o que forma a nossa consciência. E o que está submerso é o nosso inconsciente, que ele calculou algo em torno de 10% de consciência sobre mim e 90% eu desconheço do que é de mim, porque está no inconsciente. Mas sou eu. Sou eu. Eu não sou apenas aquilo que eu tenho consciência de que eu sou. Eu sou um todo que mescla o que eu tenho consciência e também o que eu não tenho consciência. Não deixa de ser eu por não ter consciência. Então Freud coloca exatamente isso aí. O Espiritismo coloca que nós temos conteúdos anteriormente vivenciados, que nós carregamos conteúdos anteriormente vivenciados. E esses conteúdos, eles estão ali, né? Nessa parte que não vem para a consciência, nessa parte que não emerge, né, da linha do oceano. As nossas vivências anteriores estão submersas nesse inconsciente. Mas quando a gente fala de vivência anterior, não quer dizer só de existência passada.
O que aconteceu hoje de manhã é uma vivência anterior. Existem coisas que podem ter acontecido hoje de manhã que a gente já esqueceu. Coisas que aconteceram a semana passada, o ano passado, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás. Mesmo nessa existência já são vivências anteriores. Porque não estão na nossa consciência, né? E estão em nós, vivem em nós. Então, essas vivências anteriores podem ser agora de manhã ou 1000 anos atrás. Para a mente não há diferença. Porque a mente humana, ela é atemporal. Ela não segue a linha do tempo. A mente não tem, o tempo para ela não existe. Por isso que quando uma pessoa se fixa num trauma, não importa se esse trauma foi ontem ou foi há 10 anos atrás. O trauma fica ali muitas vezes pulsando, fica ali latejando, e muitas vezes a pessoa pode até esquecer, mas ele sai pela forma de sintoma, de angústia, de dor, de agressividade com os outros ou conosco próprios. E aí, para Freud, a mente humana, ela tem 3 instâncias básicas. 3 instâncias básicas. A primeira que eu gostaria de falar é o id. O id é a fonte das paixões, a fonte dos desejos. O id é aquilo que nos impulsiona para o crescimento. É aquilo que nos impulsiona para procurar um emprego novo. É aquilo que nos impulsiona para estudar. O id é aquilo que nos impulsiona para ir a um cinema, para passear, para tirar umas férias, para ter prazer, para ter lazer. O id é a fonte dos desejos. Sem desejo, ninguém alcança nada. O desejo é a mola transformadora da sociedade. O desejo é aquilo que nos impulsiona. E se for numa ótica platônica, é a partir do... a gente deseja aquilo que nos falta. O desejo para Platão era aquilo que a gente não tem. Era o amor de Platão. O amor platônico, né? Buscar, eu quero ter tal profissão. Eu vou fazer Enem. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender isso. Quem nos impulsiona para as conquistas é o id. O id é a fonte dos desejos e dos prazeres. É aquele que nos faz, eu estou cansado, eu preciso descansar e relaxar. Eu vou para o cinema hoje, eu vou para um show hoje. Eu vou me divertir nesse final de semana. E isso é saúde mental. Quem não descansa, quem não relaxa, quem não tem prazer, está no caminho do adoecimento. Nós precisamos de lazer. O lazer é um dos componentes importantes para a saúde mental. Mas também eu não posso viver só no mundo do prazer. Porque se eu viver só no mundo do prazer, eu não cresço, eu não conquisto nada. Porque eu vou sempre querendo outra coisa e outro prazer, e outro prazer, e outro prazer, e outro prazer. E a gente entra no que Bauman fala e coloca como a sociedade, a modernidade líquida. Nada tem substância. Eu só passo pela superficialidade das coisas na velocidade. E aí, como eu gosto de dar esse exemplo, né? Para que se eu vou morrer, trabalhar tanto? Para que se esforçar para ter tanta coisa? Eu vou vender miçanga na praia, viver ali do que der. Eu tomo um caldinho de feijão quando vender uma. Eu durmo ali num canto, no outro. E aí você não consegue construir nada. Você vai fruir apenas no mundo sem as responsabilidades. Porque o id, ele não está preocupado com responsabilidade. Ele quer prazer. Ele quer o gozo. E é preciso diferenciar gozo de prazer. O excesso de prazer se transforma em gozo. Psicanaliticamente falando, isso é uma terminologia psicanalítica.
O prazer é uma coisa importante para a saúde mental. O excesso de prazer, ele se transforma em gozo, e o gozo, ele tem o prazer e a dor junto. É aquele excesso. O indivíduo, por exemplo, que busca prazer no cigarro. O cigarro vai dar prazer àquele indivíduo, só que o excesso, fumando todo dia, 2 anos, 3 anos, 10 anos, aquele excesso de prazer vira um gozo, porque vai trazer sofrimento também. O efizema pulmonar, o câncer pulmonar. Isso acontece com o álcool também. O indivíduo que se vicia, ele pegou um prazer e transformou esse prazer em gozo. E aí o gozo, ele traz o sofrimento. O indivíduo bebeu demais, ele vai vomitar, ele vai ter ressaca, ele vai falar o que não deve, ele vai exagerar, ele vai ser agressivo. Então ele transforma o prazer no gozo. E o gozo é impreterível no gozo ter o prazer e a dor juntos. E isso aí começa a ser problemático. Então, eu não posso viver só em função do id. Eu preciso de outros elementos que me equilibrem, e aí eu tenho o super-eu ou o super-ego, que é a fonte dos limites. É aquele que bota um limite, que são os nossos pais, que são a nossa cultura, que são as religiões, para dizer, espera aí, não dá para você viver só de prazer. Você quer entrar nesse emprego, tem o CNU aí, e você tem que estudar, porque o concorrente está estudando. O concorrente está estudando e você vai ficar para trás. Você que está pensando e quer uma casa própria, você precisa fazer um planejamento. Cadê o planejamento? O planejamento está pronto, a médio, a longo prazo, dependendo das condições da pessoa, mas tem que ter um planejamento. Você não fez o planejamento que aqui cai do céu. Né? Sem planejamento, né, não vai conseguir. Então é necessário a gente entender, o superego é aquele que diz assim, tem calma aí. Você precisa se esforçar, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Né? Eu gosto muito de um vídeo de um outro filósofo, Clóvis de Barros Filho. Ele tem um vídeo na internet que é sobre brio. Tenha brio. Né? Que ele diz, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem saída. E ele dá um exemplo. Como você não entendeu 2 páginas de um livro que eu pedi para você ler? Ele estava falando com uma turma. Por que você não entendeu? Tenha brio. O cara escreveu isso 2000 anos antes de Cristo. Ele cita o Teorema de Pitágoras. O cara tirou do zero uma folha em branco, ele desenvolveu o Teorema de Pitágoras 2000 anos antes de Cristo. Você só precisa entender e aplicar. E você não consegue, tenha brio, leia 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Até entender. Então aí ele fala essa coisa de que você tem que ter o objetivo, tem que ir atrás. Então a gente tem o superego, que ele vai colocar o limite. Mas também, se ele for em excesso, ele vai trazer transtorno mental. Porque ele pode ser aquele tipo de superego que gera culpa. A pessoa vai para o cinema e o superego faz, rapaz, tu vai ter prova. Você tem que estudar de domingo a domingo. Não pode ter férias. Não pode ir para show. Não pode se divertir. O superego às vezes é cruel com a gente. Ele não quer que a gente tenha prazer. E a pessoa vai às vezes ter prazer com culpa. Vai com a maior culpa do mundo porque está indo. Eu conheço uma pessoa que a filha comprou para ela, uma senhora. Comprou para ela uma entrada para ela assistir um show de um cantor que ela gostava muito. Era Dilson Ramos, na ABB. E aí a filha chegou com o ingresso e deu para ela, ok, mamãe, 2 ingressos para você ir com o papai, sábado assistir, isso era uma terça-feira, o show de Adilson Ramos. Mas foi tanto sofrimento durante a semana.
Mas, meu Deus, eu não posso ir. Com quem eu vou deixar fulano? O que é que eu vou fazer? E vai ter, e a comida, e o jantar. E a pessoa passou a semana num sofrimento, porque não se permitia ter o prazer de assistir um show com aquele artista que ela gostava. Isso é problema de saúde mental. Porque a pessoa não se permite também o prazer. O superego ali é feroz. Aí se torna, sabe o quê? Aquele tiozão ou aquela tiazona idosa que não suporta ver criança jogando bola. Já viram isso? Se a bola cair aqui, eu meto a faca e rasgo. Esses meninos fazem barulho a tarde toda, não tem quem consiga viver com um barulho desse. Não é nada disso. É porque a pessoa não foi permitida durante a vida ter prazer e não suporta ver os outros tendo prazer sem culpa. E quem é o maior exemplo de ter prazer sem culpa? As crianças. Porque as crianças ainda não foram totalmente condicionadas pelo superego dos seus pais, que não conseguem colocar as duas partes da balança formando um equilíbrio. Hora de estudar, hora de se divertir, hora de não fazer nada, hora de ter prazer, hora de fazer o dever de casa. Isso é um processo que é mediado psiquicamente pelo ego. O ego é essa razão e você tem que construir essa razão. É o planejamento, é saber esperar. É planejar as coisas da vida e saber que não se pode viver nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que eu preciso da terra e preciso também do mar. Psiquicamente a gente tem essas estruturas. E existe um fenômeno psíquico interessante que é o esquecimento, que é um mecanismo de defesa psíquica para que o sujeito se suporte e não se paralise, não caia em sofrimento por causa da culpa. Então é um mecanismo de defesa. As coisas que a gente faz de ruim, a gente esquece o mais rápido possível para poder se suportar. Já aconteceu comigo, e sei que aconteceu com outras pessoas também, se encontrar com alguém, fazia 10 anos que eu não via, ô fulano, como vai, há quanto tempo, não sei o quê. Oi, Saulo, tudo bom? Não esqueci daquilo que você fez, não. Aí eu olhava assim, aquilo o quê? Aquilo faz 12 anos que você fez um negócio que eu fiquei muito chateado com você. E você fez isso, isso e aquilo, e olhando assim não lembro. Porque quem prejudica o outro se esquece para poder se suportar. Agora, quem é agredido, muitas vezes não esquece. Não esquece daquilo que o outro fez assim. Por quê? Porque também precisa de colocar no outro a responsabilidade pela sua felicidade. Eu sou infeliz porque meu marido bebe, eu sou infeliz porque meu filho não quer estudar, eu sou infeliz porque minha mulher não faz um comer que eu gostaria que ela fizesse, eu sou infeliz. Sempre é o outro. Sempre a causa da minha dor está fora de mim, está no outro. E isso me conforta, porque já que é o outro, né? Já que não sou eu não tenho responsabilidade. Então nós, para poder a gente se suportar, a gente tem esse mecanismo de defesa do esquecimento. Então veja só, quando o Espiritismo coloca que o esquecimento é uma dádiva divina, que para que a gente consiga conviver com os nossos desafetos, sem criar novos embaraços, tem exatamente tudo a ver com essa necessidade psíquica que a psicanálise coloca de nós esquecermos aquilo que a gente fez mal. Imagine se a gente descobre que uma pessoa dentro do nosso elo familiar ou nos matou, a gente matou ele, ou teve violência de outra ordem também presente. Quando a gente estuda história, e aí
eu tenho um filho que é historiador e eu converso muito com ele. E ele, uma vez conversando comigo, esse exemplo é bem interessante, ele disse um negócio assim: pai, não tem saída. Na Idade Média, ou você matava ou você morria. Não tem saída. Ele dizia, na Idade Média, a sociedade era agrária. Na sociedade agrária, você tinha o camponês, que tinha ali sua terrinha que plantava com a sua família. Mulheres, filhos, filhas. E ele tinha que se preparar porque os invasores iam passar por ali a qualquer momento. Os saqueadores iam passar ali a qualquer momento. Iam saquear. E os saqueadores vinham armados e aquele camponês tinha que se armar para se defender. Os saqueadores, quando chegavam, estupravam as mulheres e as meninas e matavam os homens. Era esse o feijão com arroz da Idade Média ocidental, europeia, africana, sul-americana, um pouco menos, porque aqui era um outro tipo de relação indígena, mas também não era essa romantização indígena que muitas vezes se faz, não. Também havia atritos entre várias tribos diferentes. Mas o que é que eu estou querendo dizer? É que a nossa sociedade é uma sociedade em evolução, e o modus operandi do ser humano no passado era um modus operandi de muito mais violência que hoje. Então, nós que estamos vivendo aqui, ou a gente se preparava para não morrer, ou a gente se preparava para matar. Era essa aí. E nós, homens, ainda pior. Porque a violência perpetrada no mundo ocidental, ela é encabeçada historicamente pelo gênero masculino. Então nós somos os grandes responsáveis. Olhem hoje, século XXI, quem é que está perpetrando guerra no mundo? Em Gaza, na Ucrânia, só homens. Homens. Nós, homens, precisamos fazer uma reflexão profunda da nossa maneira de se relacionar com o outro e com o mundo. E o Brasil, que é um país que não está em guerra declarada, é um dos países que mais mata mulheres e transexuais no mundo, por feminicídio, por violência de gênero, porque nós homens, principalmente homens cis, heterossexuais, somos estupidamente violentos, agressivos e desequilibrados psiquicamente. Então precisamos esquecer para poder se suportar. Esse é um mecanismo psíquico que foi colocado aqui, e isso foi muito bem falado num exemplo por esse psicanalista chamado Ivan Corrêa, um psicanalista pernambucano que eu gosto muito, que ele tem uma frase simples e estupidamente profunda. Ele diz: o homem sem defesas é um homem indefeso. Essa defesa psíquica do esquecimento, ela é importante. O que não significa que eu deva abandonar a responsabilidade pelas coisas que eu faço. Aí está a dificuldade. Se eu esqueci, como é que eu vou me responsabilizar? Aí você tem que fazer um processo de viagem interna, interior, para ir criando condições de perceber o que você fez, para poder ir se responsabilizando e não se culpando. É um processo de construção da responsabilização. Vamos fazer uma ponte com o Espiritismo. Capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Coloca lá: identificando-se em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Veja o que ele diz:
o espírito reencarnado que adquire recordações. E eu já vi tanto em centro espírita. Botaram um cafezinho para mim, olha que maravilha. Um cafezinho durante a palestra é muito luxo, viu? Maravilhoso, viu? Obrigado. Isso aqui vai dar uma energia para eu falar até 10 da noite. Tomem café, porque para escutar também serve. Veja o que André Luiz coloca, a questão da recordação. E nas minhas andanças, principalmente na década de 90 e anos 2000, nós espíritos queríamos saber quem a gente foi em outra encarnação. Eu aconselho, não vão atrás, porque quem procura, acha. Eu faço 30 anos de análise. Há 30 anos que eu deito no divã para falar de mim, para analista. E pelo que eu descobri de mim nessa existência, eu corro do meu passado. Porque quando a gente começa a fazer um mergulho interior e ver as bobagens que a gente fez nessa existência, basta a gente ter um pouquinho de neurônio para imaginar, se nessa eu fiz isso, imagine na outra. Que eu tinha menos conhecimento do que nessa. Então, quanto mais análise eu fazia, mais eu corria desse passado. Esse negócio de fazer terapia de vivências passadas, de vidas passadas, cuidado, porque todo mundo só quer ver aquela notícia. Você foi uma rainha. Você foi um rei na Mesopotâmia. Você foi um faraó do Egito. Ninguém diz assim, rapaz, eu sou louco para ser um escravo que veio engaiolado nos navios de Angola para Recife. E ainda o escravocrata. Pois é. Ou o escravocrata. Né? Então, o meu conselho é não vão atrás. Porque não há necessidade. Quando a gente adquire maturidade emocional, na medida que a gente vai adquirindo maturidade emocional, a gente vai lembrando, aos poucos. A gente vai lembrando aquilo que a gente tem condições de lembrar. E é por dose. Você lembra um negócio e tem que esperar ali uns 10 anos para você engolir esse negócio. Digerir. Ressignificar aquilo. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz deixa claro lá, né? Quem vai atrás de buscar encontrar o passado pode se candidatar à loucura, transtorno psíquico. Por quê? Porque para você se suportar, a consciência não vai dar conta. Então você tem que perder a consciência. E como é que se perde a consciência? Psicamente é no surto psicótico. Você descola da realidade. Então você enlouquece. Surta. O surtar é uma defesa psíquica para o indivíduo. Eu vi uma vez, nos anos 90, eu fazia um grupo de estudo na Católica de antropologia cultural e tinha um indivíduo no grupo que ele fazia filosofia e ele vinha de uma origem protestante, evangélica. No terceiro período ele surtou. Porque a quantidade ele era muito inteligente e a quantidade de conteúdo extremamente profundo se chocou com os princípios religiosos que ele carregava. Deu um choque tão profundo que ele teve um surto psicótico no terceiro período. Porque foi muita coisa em pouco tempo, não estava preparado. No livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, no capítulo 22, André Luiz coloca lá, experiências emocionais do passado, quando cristalizadas na nossa mente, podem, em algumas circunstâncias, como a presença espiritual de algum desafeto ou lembranças do passado provocadas nessa consciência, superar o choque biológico da reencarnação e vir à tona, produzindo uma série de transtornos psíquicos. E eu queria chamar a atenção para essa parte aqui do capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então ele diz assim, ó, experiências emocionais do passado cristalizadas na nossa mente. Esse é o primeiro problema, quando a gente se cristaliza numa única ideia. A mente humana não suporta
que a gente gravite em torno de uma única ideia. A mente humana, ela é feita para a diversidade de pensamentos, de sentimentos, de experiência, de coisa diversa. Quando o indivíduo se cristaliza, sabe aquela pessoa que de manhã, de tarde, de noite só fala de uma coisa? Só fala de uma coisa, é fulano de tal, a vizinha. Olha, essa vizinha é danada, a gente acorda de manhã, ela já está com o som ligado, e na hora do almoço é um cheiro enjoado dessa comida que ela faz, e de noite é não sei o quê. E todo dia eu falo disso. Minha mente está cristalizada em torno daquilo. Pode ser um filho, pode ser em torno de uma pessoa, pode ser em torno de uma situação, pode ser em torno de uma doença. Ai meu Deus, é a minha doença. Ai meu Deus, como eu vou morrer disso. Olha, desde que eu nasci que eu tenho isso. Ou seja, a pessoa está gravitando em torno de uma única ideia. Isso é o que André Luiz chama de ideia cristalizada. Quando você fica gravitando, rodando em torno de uma única ideia. E aí ele diz, quando experiências emocionais cristalizadas, né? E aí você tem a presença espiritual junto de algum desafeto, ou seja, um obsessor. Ele catalisa e exacerba isso. Aí o que é que há? Um rompimento de uma coisa que se chama choque biológico da reencarnação. E aí você começa a se lembrar do passado. Porque houve uma quebra. Na hora que a gente vai reencarnar, quando o espermatozoide se une ao óvulo, é aí que o espírito se acopla. Em 80% dos casos. Em 20% dos casos, o espírito já está comandando a reencarnação antes, e alguns depois da fecundação. Mas 80% dos casos é na hora da fecundação. Na hora que o espermatozoide entra no óvulo, aí o espírito se acopla. E no momento ali, nesse momento em que o espírito está se acoplando ao ovo, né? Agora ovo ou zigoto, é que ocorre um choque biológico, ou seja, a matéria biológica se chocando com a matéria perispiritual que está se acoplando, e aí o indivíduo tem o esquecimento do passado. É relatado pelas obras espíritas que o espírito adormece naquele momento ali, e aí ele nasce depois dos 9 meses, e o cérebro vai se desenvolvendo, e a mente do espírito está ligada ao cérebro. E aí ela está com o esquecimento provocada por esse choque biológico da reencarnação. E aí o que é que André Luiz diz? Que quando eu tenho uma ideia cristalizada de uma única coisa, e eu abro brecha para um desafeto espiritual, né? No processo obsessivo, e esse choque biológico vai ser rompido, e eu posso começar a ter lembranças do passado, ter vida dupla, e isso é o que tem muita gente que está internada em hospitais psiquiátricos, ocorreu esse fenômeno. Não todos os casos, a gente precisa também ter o cuidado de não generalizar, mas uma boa parte dos casos de transtornos psiquiátricos, de indivíduos que estão internados em hospitais psiquiátricos, tem a ver com essa vida dupla, porque rompeu o choque biológico, a pessoa fica vivenciando a vida atual e vindo à tona a vida do passado. Então, há um choque e isso produz transtornos psiquiátricos. E aí, essa ideia cristalizada, que tipo de ideia pode ser isso? No capítulo 25, André Luiz diz que pode ser qualquer perturbação interior. Qualquer perturbação, uma paixão ou desânimo, crueldade, vingança, vitimismo, não precisa ser só com outro. Às vezes é de você consigo próprio, né? O indivíduo que se faz de vítima também é um dos transtornos mais difíceis de se buscar uma cura para a saúde mental. É o indivíduo que se vitimiza, eu sou o coitadinho, ai o que será de mim, ai meu Deus, eu vou para um umbral, quando eu vou para um umbral não, gente, a gente tem que dizer isso não. Que história é essa de vou para um umbral? Isso é uma pseudo-humildade. Nós precisamos de entender que a nossa luta é transformadora e que a gente vai construir futuro e dias melhores.
seja no ciúme, no desespero, isso tudo é ideia cristalizada. Aulus, que é um orientador que fala nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele diz o seguinte: o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. É muito interessante essa frase. O tempo para nós é sempre aquilo que deles fizermos. Exemplo: quando a gente está bem e feliz, o tempo no instante passa. Você está numa festa, você está numa comemoração, você está no aniversário, você está fazendo uma coisa boa, acabou o fim de semana. As férias tem coisa mais rápida que passa no ano do que as férias. Quando você está numa praia, quando você vai viajar, quando você está com alguém que você gosta, passa rápido. E na dor, quando você está com dor, o tempo não passa. Você acorda a noite toda, amanhã não chega, você querendo ir no hospital e a dor é infinita, o tempo não anda. Você olha do relógio e parece que ele não sai do canto. O tempo é o mesmo. Mas veja que o que Aulus diz: o tempo é aquilo que a gente vai fazer dele. Na presença de uma ideia cristalizada, que é a monoideia, há uma corrosão da vida mental e o tempo não passa. Por quê? Porque você corroeu a tua vida mental com a monoideia. Você está degradando a tua mente espiritual ou o cérebro com a ideia cristalizada. Essa ideia única, né? Essa obsessão que é de você para você mesmo. É o que a gente chama de auto-obsessão. Então, quando eu tenho uma ideia cristalizada, eu nada mais ouço, nada mais vejo, além dessa ideia que eu me fixei nela. Eu me fixei nessa ideia e não consigo sair dela. Ela está cristalizada, ela está fixada, eu estou fixado naquilo, é o que a gente chama de auto-obsessão. Existem várias formas de obsessão. A que mais comumente nós gostamos, espíritas, é a do mundo espiritual, dos espíritos para nós, né? Por quê? Porque é aquela que a gente vem no centro espírita para tomar um passo, para afastarem os espíritos ruins e eu vou ficar bem, né? Porque quem está causando meu sofrimento é o espírito. Eu estou tirando a responsabilidade de mim e botando no outro. Que é isso o que mais dificulta o processo evolutivo, é quando eu responsabilizo o outro pelo meu sofrimento. E não há ninguém responsável pelo meu sofrimento a não ser eu. É como a ferida do pé que eu falei no início da palestra. Se eu me corto, eu vou escolher a forma de narrar esse corte. Se alguém me agride, eu vou escolher a forma de narrar essa agressão. E aí tem gente que vai passar o resto da vida preso nessa agressão, que não significa que não doa, que não tenha sofrimento. Mas existe o tempo de sofrer, existe o tempo de elaborar o luto, existe o tempo de reagir e seguir adiante. É aí a pessoa com saúde mental, o caminho que faz. Existe um tempo que é para chorar, existe um tempo para ficar triste, mas existe um tempo que está na hora de reagir. Bora, levanta, levanta-te e anda. Te lembra do Cristo, lá com Lázaro? Levanta-te e anda, está na hora não. Está na hora não, volta aqui. Eu me lembro, eu tive um sonho uma vez, eu vou contar, não tem muito a ver com a... Mas porque eu me lembrei e eu sonhei que eu tinha morrido. E aí eu estava num Campo Verde, eu tinha morrido num acidente de Kombi, veja que morte. E tinha um monte de gente na Kombi e a gente caminhando. Tudo assim, e eu tão leve, tão feliz, com alegria tão grande. Meu Deus, que coisa boa é desencarnar. Uma leveza na alma. A gente caminhando e uma pessoa na frente, essa pessoa para, olha para trás, aí faz: você comigo, volte. Ainda não chegou sua hora não, você tem muito o que fazer, vá. Eu acordei chateado, irritado, porque o prazer era muito bom, era muito maravilhoso. E aí depois disso, eu tirei essa ideia de quando morrer, vou para o umbral, vou nada, o lugar que eu passei, assim, alguns segundos era maravilhoso. Então veja só, a gente tem a obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, e a auto-obsessão, né? Que é as nossas reminiscências.
E aí a gente precisa, com essa coisa de lembrar do passado, que o espírita muitas vezes tem, a gente precisa se perguntar, para que lembrar? Por que lembrar e como lembrar? Isso são coisas importantes, né? Na maioria das vezes, isso não é adequado. Existem lembranças espontâneas. Aí tudo bem. Porque se ela é espontânea é porque eu suporto. Ela só vem espontaneamente, na maioria dos casos. Sempre vai ter uma exceção. Ela é espontânea. O nosso inconsciente, ele tem vários conteúdos. E ele é atemporal. Mas ele continua, apesar de ser inconsciente, de não estar na consciência, mas isso não quer dizer que ele não esteja interferindo no meu cotidiano. Porque ele interfere por meio de impulsos, pulsões, sentimentos, emoções, sabe? É aquele negócio que vem a raiva, que vem... Você está no ônibus, aí, distraído, alguém pisa no seu pé, você já vira, tá cego, tá com o olho aonde? Aí você já vira com a raiva antes de ver a pessoa. Aí quando você olha, é um velhinho ou uma velhinha cheia de pacote. Desculpe, velho, você... Não, tudo bem, eu não tinha visto quem era. E muitas vezes a gente agride outra pessoa e aí depois a gente diz, não, naquele dia eu estava fora de mim. Que não é verdade. Na hora que a gente passa por uma situação intempestiva, que não dá tempo de eu criar um raciocínio para explicar, e que eu ajo imediatamente, eu estou agindo com o que há de mais profundo em mim. Então naquela hora, eu sou o eu mais autêntico, que às vezes nem eu conheço. Então se eu fui agressivo, se eu fui violento, num determinado momento, intempestivamente, é porque isso ainda vive em mim e eu sou esse. Porque a gente gosta de tirar a responsabilidade. E a gente vive numa época em que a gente tenta tirar a nossa responsabilidade de tudo. E hoje, muito mais com esse mundo agora de excessos de diagnóstico. Todo mundo hoje quer um diagnóstico. Todo mundo quer um TDA, alguma coisa para dizer que é seu. E isso não é novo, mas só que hoje está respaldado por uma parte, né, de algumas áreas do conhecimento. Então todo mundo hoje está com esse negócio aí, você tem que... Eu faço isso porque eu tenho TDAH, eu sou professor de odontologia daqui da Federal. E tem aluno que chega com um diagnóstico no primeiro dia de aula, e com esse diagnóstico ele acha que pode sair e entrar na sala 4, 5 vezes em 1 hora de aula. E eu chamo ele e vou conversar com ele que não é isso. Aqui não é um passaporte para a pessoa fazer o que quer. E eu digo a ele, minha avó já fazia isso. Minha avó muitas vezes dizia o que queria, quando você dizia, ela fazia, não, eu sou doente dos nervos. Não faço não que eu vou ter um negócio. Tinha outra pessoa que eu conhecia que dizia assim, olha meu coração. Não falava o que queria. Na hora que você ia dizer, eu vou ter um infarto. É meu coração. Isso não é de hoje. É porque hoje chegou nos adolescentes. Mas as pessoas mais velhas de antigamente também usavam esse mecanismo de ter um diagnóstico. Eu sou assim, então eu posso fazer o que eu quiser. As pessoas precisam de limites. Precisa de limite a criança, precisa de limite o adolescente, mas precisa de limite também o adulto e o idoso. Porque muitas vezes não recebeu na idade adequada. E às vezes tem adolescentes de 45 anos, que está com comportamento infantilizado ainda. Então é necessário a gente ir percebendo que essas coisas, elas vão passar por nós, vão sair de nós que estão no inconsciente. Esses impulsos, né? A ansiedade, a angústia, a agressividade, as raivas, os sofrimentos, eles estão no nosso inconsciente e eles vão pulsar durante a nossa vida. Na saúde mental, existem algumas definições clássicas, como nas psicologias,
que é um completo bem-estar físico, psíquico e social, que é até a definição usada pela Organização Mundial de Saúde. Mas eu gosto muito do olhar da psicanálise para o tema da saúde mental, que ela diz o seguinte: Freud, num livro chamado Mal-Estar da Civilização, ele diz que o mal-estar dos indivíduos é inerente ao próprio processo civilizatório. Veja essa frase. O mal-estar dos indivíduos é próprio inerente, né, próprio do processo civilizatório. Então o processo de civilização, ele requer um mal-estar. E a gente vive hoje sem saber lidar com o mal-estar. Sem saber lidar com isso. Essa definição da psicanálise se coaduna com o espiritismo. Porque o espiritismo mostra que os sofrimentos são crises salutares que produzem a cura como meio de depuração que vai garantir bem-estar em existências futuras. O espiritismo coloca que os sofrimentos são crises salutares. Eu diria, pode ser crise salutar. Por que pode ser? Porque se você sofre e você não muda, ela não está servindo de nada aquele sofrimento. Ok? Eu nasci no espiritismo, por isso que eu tenho exemplos que, desde que eu nasci, que eu ouço. Minha avó era espírita. Meus pais são espíritas. E eu ouço histórias essa vida toda de espírita. E eu ouvia muitas vezes no passado pessoas. Então eu frequento o centro espírita há 58 anos. Ou mais, porque a primeira vez que eu fui no centro espírita eu estava na barriga da minha mãe. E aí, eu ouvi muitas vezes a pessoa dizer assim: rapaz, minha vida eu sofri tanto, que eu tenho certeza que eu vou para um bom lugar quando morrer. E eu disse: eu tenho dúvida. Porque não é o fato do sofrimento que leva a gente a um bom lugar. Vamos entender como é que o espírito se localiza no mundo espiritual. O espírito é revestido pelo perispírito. O perispírito, ele tem uma densidade não material, mas semimaterial. A densidade do perispírito é uma resultante entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. É uma resultante entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Se o meu pensamento está cristalizado como vítima, eu já estou adensando o perispírito. Se meu sentimento é de vingança, de raiva, de quem provocou alguma coisa, ou daquela doença, daquilo que... eu estou adensando meu perispírito. Ou seja, se eu não mudar a forma de entendimento minha e do mundo, e nessa relação, o sofrimento não está adiantando de nada, porque o sofrimento é uma consequência de algo equivocado que eu estou fazendo comigo. Porque a lei é de ação e reação. Se a lei é de ação e reação, Deus não castiga. Para o espiritismo, Deus não pune. Deus não está vendo. Deus não está olhando. Esse é o Deus medieval. Quando eu era pequeno, eu achava que Deus tinha um olho desse tamanho, porque eu ouvia muito isso. Olha, menino, não faça isso não, que Deus está vendo. Você fica com medo de Deus. Deus não está vendo nada. Deus estabeleceu leis, e a lei é de ação e reação. Deus é amor. Se a lei é de ação e reação, e eu vivo botando meu dedo na tomada, eu vou levar choque. Eu só vou deixar de levar choque quando eu aprender que eu não devo colocar o dedo na tomada. Se o meu sofrimento produzir uma mudança na minha forma de viver, de se relacionar, aí sim eu posso transformar a densidade do meu perispírito, porque quando eu desencarno, de acordo com a densidade do meu perispírito, eu vou estar e me relacionar com os espíritos da mesma densidade. É isso que é o mundo espiritual. O livro de André Luiz
Está claro. André Luiz coloca que tem, às vezes vai visitar alguns espíritos e os espíritos não veem ele. Ou seja, são dois espíritos, um está aqui, o outro está aqui. Eu estou vendo ele não está me vendo. Como é que pode? Porque estão em densidades diferentes, no mesmo ambiente, em densidades diferentes. Se eles têm densidade diferente, então um não vê o outro. Então, para poder eu me encontrar com aqueles que têm densidade menor, são aqueles que têm o espírito mais leve. Numa linguagem simples, o mais leve é menos denso. Se ele é mais leve, ele pode ascender mais alto no mundo espiritual. Porque se o perispírito é semimaterial, tem um quantum de matéria. Se tem um quantum de matéria, sofre a ação da gravidade. Por isso que o umbral é mais perto da crosta. Estão entendendo a lógica? Então, eu preciso mudar o meu interior. Construir leveza para a minha alma. Construir leveza para o meu espírito. Para poder eu ascender mais à frente. Na saúde mental, a gente vive uma época muito difícil. Era até 4h30, né? Eu vou pedir mais uns 10 minutinhos, 15, para poder a gente fechar. Vai para o lanche, depois vem para perguntas e respostas. Tranquilo? Pode ser assim? Então vamos lá. A gente vive uma época que são os paradigmas de antissofrimento. Uma sociedade que não consegue mais lidar com o sofrimento. Então a gente se entope de medicamento. Medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para porque está triste, medicamento para isso, medicamento para aquilo. E isso é muito ruim. Logicamente que tem os casos que o medicamento é importante e é fundamental. Mas a gente muitas vezes está anestesiando algo que a gente precisa experimentar do ponto de vista da sanidade psíquica. E a medicalização não deixa. Se a gente perde um ente querido, alguém que a gente ama, um pai, uma mãe, um filho, um companheiro, uma companheira, um irmão, uma irmã, se a gente perde alguém que a gente ama, é normal ficar triste. O normal é não ficar triste. E existe um tempo que a psicanálise chama de o tempo do luto. Eu preciso sentir essa tristeza, porque eu amava esse indivíduo e eu preciso aprender a perder as coisas que eu amo. Muitas vezes o nosso sofrimento não é porque a pessoa que se foi morreu, mas é um sofrimento porque eu não sei lidar com a perda. Já foram a velório? E as pessoas muitas vezes no velório, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ou seja, a pessoa está mais preocupada consigo do que com o morto. Elas falam de si. Ah, é muita dor que eu estou sentindo. A perspectiva é egóica, é egoísta. Você está fixado em você. E aquela tristeza, aquele sofrimento, é porque a gente não está sabendo lidar com a perda. E a gente está educando uma geração de crianças e adolescentes que não sabem lidar com a perda. Vem uma geração pior. Quando perder gente, vocês vão ver. Porque a gente não consegue, hoje, dizer um não com afeto a uma criança. A gente veio de uma geração que os pais diziam não por tudo. Nós somos uma geração que nossos pais não permitia praticamente nada, era extremamente castradora, e a gente quer fazer com os filhos o contrário. A gente está sendo uma geração extremamente permissiva e não consegue colocar um limite. E a gente precisa aprender a dar e a limitar. Esse é muito difícil. Quando dizer não e quando dizer sim. A criança precisa receber sim para poder estruturar as suas instâncias psíquicas e sentir o afeto dos pais, o amor dos pais. Mas uma criança precisa também ter o limite do não, porque é isso que também estrutura ela psiquicamente. Então precisa esses dois campos. E isso é muito difícil. A geração
que foi castrada está dando tudo. A geração que está dando tudo está desestruturando as crianças atuais. Então, a gente vive um momento que a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Então, medicalização para tudo, né? Perdeu alguém, vai ter um tempo de lidar com esse sofrimento. A tristeza é um fenômeno normal. Nós precisamos aprender a dizer, não, eu estou triste, eu perdi alguém amado, e passar por esse período de tristeza até elaborar psiquicamente o luto para poder aprender a lidar com a perda. Isso é uma coisa mental, né? Não significa ser contra medicações, mas o seu excesso, o uso indiscriminado de medicações. É isso que está ocorrendo hoje. Então a pessoa perde alguém da família e tem que estar tomando ali, já começa a tomar Rivotril, tomar não sei o que para dormir, tomar não sei o que. Então tem que viver o luto mesmo, tem que sentir, né, as pessoas. Luto é diferente de depressão. A depressão é um estado contínuo. Agora, se você perder uma pessoa, já tem mais de um ano, e você continua com uma dor muito forte, pode ser que aí você já esteja entrando num quadro depressivo. Mas com 3 semanas, 2 semanas, 1 mês que a pessoa morreu, você está triste, é normal. E outra coisa, também tem aquela criança que não tem TDAH, e você medica. O que tem criança de 8, 9 anos tomando Ritalina, tomando outras medicações, é terrível. Às vezes é a aula que é chata mesmo, às vezes é o professor que é ruim, não tem criança que aguente. Eu fui dar uma palestra uma vez, e tinha uma criança na primeira fila com a mãe. E a criança, uns 8, 9 anos, sem parar, falar. Quando terminou, a mãe veio pedir desculpa a mim. Eu disse, ela não tem culpa não, nenhuma. Se essa criança ficasse sentada, essa palestra toda, ela estava doente. Porque uma criança de 8 anos, ficar sentada assistindo 1 hora de um cara falando, não é normal. Ela não tem idade, se ela ficar sentada parada, ela dorme. Toda criança que passa mais de 3 minutos quietinha, sentada num canto, ela dorme. Porque a mente infantil, ela não está preparada para esse tipo de exposição. Ali não é o lugar da criança, numa palestra chata dessa. Uma palestra dessa com a criança é algo tedioso. Então, a gente precisa entender, é um lugar. Às vezes não é a criança que é agitada demais. É que ela foi colocada num lugar de forma inadequada. Então, para finalizar, saúde mental, o que fazer? A primeira coisa é saber para onde você quer ir. Para onde você quer ir. Onde é que você quer chegar? Primeira coisa, não vai dar para numa existência resolver todos os nossos problemas. Isso tem que ficar claro. Eu não vou virar um espírito puro nessa encarnação. Por quê? Porque uma encarnação é pouco demais. Vocês já imaginaram quantos anos Jesus tem de existência? No livro Roma e o Evangelho, os espíritos contam que ele estava presente na formação da Terra. Sabe quanto tempo a Terra se formou? Foi 4,5 bilhões de anos. Jesus já estava lá. Então, ele é um espírito superior e tem espírito superior acima dele. Porque, veja só, ele é governador da Terra e de um outro planeta na galáxia. A Terra é um planetinha pequenininho, é um dos menores do nosso sistema solar. Está no sistema solar que tem um Sol de 5ª grandeza, que não é dos maiores, e que tem na nossa galáxia 200 bilhões de sóis iguais e maiores do que o nosso, com sistemas muito mais complexos. Existe um governador do sistema solar, que não é Jesus. Existe o da galáxia. Estão entendendo que Jesus está a caminho? E ele mesmo disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, olhando isso,
eu já disse, ó, não dá para resolver tudo de uma vez. Então, onde é que eu quero ir? Escolha algumas coisas para tentar resolver na existência. Mário Sérgio Cortella, filósofo que eu admiro bastante, numa de suas palestras, ele cita o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Ele cita uma passagem fantástica, que é o encontro de Alice com um gato. Alice estava perdida no bosque, encontra o gato que está num galho de árvore. E Alice pergunta ao gato, onde dá essa estrada? O gato pergunta, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. O gato responde, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Que fantástico, gente. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sabe o que é isso? Síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva, ela pode levar para qualquer lugar. Inclusive para lugares de sofrimento e de dor. Nós precisamos tomar a rédea da nossa existência e dizer para onde a gente quer ir. Onde a gente quer chegar. Com isso, e vendo no Livro dos Espíritos a pergunta 919, Kardec fez a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. A resposta menor do Livro dos Espíritos, para mim, é a mais importante. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a tarefa da gente como espírito. Porque se eu me conhecer, eu vou saber como me dirigir. Enquanto eu não me conheço, é o mundo que me dirige. Eu só me dirigirei quando eu tomar as rédeas da minha vida. Eu só consigo dirigir um carro quando eu conheço os mecanismos do carro. Se eu não me conhecer, eu não vou conseguir me dirigir. Esse sábio da antiguidade, que muitos acham que foi Sócrates que disse isso, não foi Sócrates. Sócrates tinha uma orientadora. Sócrates, toda vez que tinha uma dúvida, ele ia no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um lugar onde os sábios, as pessoas que queriam tirar dúvidas, fazer perguntas, iam lá. Eu acredito que deviam ser médiuns, que lá tinham as pitonisas, e lá tinha Diotima. Diotima foi a mulher que orientava Sócrates. Quando a gente lê o Banquete de Platão, toda a fala de Sócrates no Banquete de Platão é ele contando o que Diotima disse a ele sobre o amor. Só que nós, homens machistas ocidentais, conhecemos Sócrates como o maior filósofo do Ocidente de todos os tempos. Mas a gente não conhece quem orientava o maior filósofo de todos os tempos, porque era uma mulher chamada Diotima. E foi ela que disse a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É essa a grande chave da transformação do espírito humano. E como se conhecer? Como se conhecer? Eu vou sugerir alguns caminhos. Não existem só esses. Existem milhares. Porque isso não é uma palestra de autoajuda. Eu detesto o livro de autoajuda. Livro de autoajuda, ele traz uma fórmula pronta. As 7 leis espirituais do sucesso. Você aplica as 7 leis e não tem sucesso nenhum. As 10 maneiras de alcançar tal coisa. 8 passos para aquilo. Gente, se isso funcionasse, a humanidade já tinha se transformado. Não existe fórmula para o humano. Cada um vai ter que descobrir a sua. Por isso que a tarefa é árdua.
Porque ninguém transforma ninguém. Já disse Paulo Freire. Ninguém transforma ninguém. As pessoas só se transformam quando elas quiserem. Quando a gente vai tomando consciência disso, a gente começa a ver, eu tenho que me preocupar comigo. A minha transformação. O outro a gente ajuda. O outro a gente se solidariza. Mas transformar só a mim próprio. Então eu vou colocar aqui alguns caminhos que estão servindo para mim. Mas a ideia é que vocês saibam que vocês têm que encontrar o caminho de vocês. A tarefa é intransferível. O número 1, aumento do repertório de conhecimento. Porque a gente tem 3 maneiras de crescer, de evoluir. Pelo conhecimento, pela dor, porque leva a buscar o conhecimento, e pelo amor. São 3 formas de buscar o crescimento. A mais difícil é o amor. Essa é a forma mais difícil. Eu estou preparando uma palestra sobre o amor. Ela ia ficar pronta para eu dar a palestra em agosto. Não ficou. Não consegui. Botei para outubro. Não consegui terminar. É complexo demais a questão do amor. Não dá para falar de amor na superfície. Ame, meu filho. Ame o próximo. Certo? Como? É aí que a gente precisa entender. O que é que constrói dentro da gente a capacidade de amar? O que é que transforma dentro da gente? Qual é o caminho das pedras? Então, o conhecimento do repertório. Esse é o mais fácil, a meu ver. Porque conhecimento eu posso adquirir lendo livros, escolhendo coisas para estudar. Eu coloquei aqui o que me interessa. Pode ser arte, pode ser literatura, pode ser cultura popular, pode ser estudar a história das nossas músicas. Pode ser quanta coisa quiser. Aumente o seu repertório de conhecimento. Como? Lendo. Aprenda a ler. Ah, mas eu não sei ler. Aí a gente vai... Existem formas de desenvolver essa vontade de ler, que eu vou falar daqui a pouco. Como é que eu vou buscar conhecimentos? Defina alguns campos de estudo. Quais os campos que lhe interessam? Não precisa começar por aquilo que não lhe interessa. Se já é difícil ler, imagine você for ler algo que você não gosta. Ah, porque eu vi um palestrante que gosta de ler sobre psicanálise. Eu vou ler, mas eu detesto psicanálise. Não vai conseguir. Encontre o seu caminho, o que é que você gosta. Vai ter alguma coisa que você gosta, vai ter que procurar, né? Então, os meus campos, hoje, amanhã pode mudar, mas hoje, os meus campos de estudo é espiritismo, filosofia e psicanálise. São os principais. Então, eu gosto ali no espiritismo, de alguns autores, eu vou lendo e tal e tal. Defina alguns curadores. Curadores são aqueles que são expertos na área que podem me orientar. E aí eu tenho vários curadores, inclusive pessoas que pensam diferentes. Os meus curadores às vezes pensam oposto um do outro, porque eles vão me fazer raciocinar. Gente, eu me libertei no dia que eu descobri que eu não preciso concordar 100% com ninguém. Porque eu tinha um negócio, quando eu estava lendo um autor, gostando, ele dizia um negócio que eu discordava, eu dizia, ih, rapaz, esse cara... Eu queria que os autores fossem perfeitos. E aí no dia, eu gostava de Aristóteles. E aí eu li algumas coisas de Aristóteles. Aí depois eu comecei a ler Nietzsche. E Nietzsche é o oposto de Aristóteles. E eu comecei a gostar de Nietzsche também. Me deu um parafuso na cabeça. Como é que eu posso gostar de Aristóteles e Nietzsche se eles são água e vinho? E aí depois eu disse, poxa, eu posso conviver com os dois. Existem coisas belas nos dois. Existem coisas... E aí eu comecei a mudar. E hoje eu tiro aquilo que me interessa e que é bom nos outros. Não só nos livros, mas também nos outros que trabalham comigo, que eu ensino em qualquer lugar. O que me interessa agora é que o outro tem de bom. E aí eu fiquei muito mais leve.
daquele peso de que eu sou do lado A, eu sou do lado B, eu concordo com fulano, e aí eu descredibilizo o outro. Então, aqui vocês vão ver, por exemplo, pessoas que têm no espiritismo pensamentos contrários um do outro, né? São três ali que pensam diferentemente entre si. Divaldo, Dora Encontro e Rosando Klins. Todos três, para mim, têm coisas maravilhosas. E aí eu escolho o curador, né, em todas as áreas, e eu ensino meus algoritmos do Instagram, por exemplo, que eu gosto de ver essas páginas. Ah, Saulo, é só isso? Não. Eu gosto de rir também. Eu sigo o Recife Ordinário. Eu sigo o Porta dos Fundos. Eu gosto também de entretenimento. Uma das coisas, eu sou muito amigo de Clóvis Nunes. E Clóvis visitava Chico muitas vezes. E ele dizia que uma das coisas que mais Clóvis gostava era quando alguém chegava lá e contava uma piada para Chico. Ele adorava uma piada. Porque ria, porque se animava. E às vezes o espírita tem uma mania de achar que tem que ser carrancudo, sério, né? Confunde sisudez com seriedade. Você pode ser sério na alegria. A alegria não quer dizer que você não seja uma pessoa séria. Então ensina os teus algoritmos aí. Então, entrou assim. Mas eu não tenho o hábito de ler. Leandro Carnal ensina. Desenvolva metas plausíveis. Dê 10 minutos por dia. Basta ler 10 minutos por dia. 10 minutos qualquer ser humano lê. 10 minutos é muito pouco. 10 minutos por dia. Mas se você ler de segunda a sexta 10 minutos, no final da semana já foram 50 minutos. Só de segunda a sexta. 50 minutos por semana. No final de um mês, 50 vezes 4. No final do ano, quanto foi? Então, você tem que fazer nessas contas. Assiste um vídeo de 20, 30 minutos por dia. Não tem como. Junta uma coisa agradável com desagradável. Por exemplo, eu detesto academia. Mas meu corpo pede para eu fazer exercício. Eu preciso fazer exercício físico para poder manter minha saúde. E eu detesto academia. O que é que eu faço? Eu boto um fone de ouvido e assisto uma palestra de um tema que me interessa. Estou ali na esteira, fazendo a esteira e assistindo a palestra, ouvindo aqui. Então, antes de fazer a musculação, eu ando 20 minutos. Tem dia que eu ando 40, porque a palestra está interessante. Veja como eu ganhei. Eu não perdi 20 minutos fazendo um negócio que eu não quero, que eu não gosto, que eu detesto. Eu fiz adaptando o que eu não gosto a uma coisa que eu gosto. Então, você pode tentar essas estratégias. O segundo ponto, desenvolver inteligência emocional. Isso é fundamental. Quando a gente desenvolve inteligência emocional, a gente consegue resolver outros campos da vida. Com psicoterapia ou psicanálise. Terapia, para mim, eu sou um defensor árduo da análise, né? Da psicoterapia. Mas meditações também funcionam. Planejamento da vida afetiva também funciona. Você conseguir fazer isso. Eu sou um adepto da análise, né? Da psicanálise eu sou particularmente. É para todo mundo? Não, nem todo mundo se adequa, se adapta, né? Cada um vai ter que descobrir o seu caminho. Ajustar algumas posturas. Não tenta ajustar tudo, mas escolhe alguma. Quando você detectar que tem uma característica, né? E aí vamos melhorar essa característica. O que é que eu quero chegar? Quando eu tinha 25, 30 anos, eu coloquei como meta, eu quero chegar aos 70 anos sem ser um velho chato, amargo, que as pessoas não gostem de mim. Eu quero melhorar, eu quero estar bem, eu quero chegar nessa idade sorrindo, emocionalmente bem, feliz com a vida. Então isso é um objetivo que eu estou trabalhando nele. Estou trabalhando nesse caminho, botei como objetivo. Então, qual é a postura que eu quero melhorar nessa existência? Uma outra postura que eu botei como objetivo é: eu não quero ser um homem que produza violências contra a mulher. Não quero mais ser agressivo e violento, nem verbal, nem física, nem psiquicamente com as mulheres. Isso é um objetivo que eu botei depois de enxergar que já tinha sido violento com as mulheres. E se eu fui nessa existência, imagine outras.
Então isso era o objetivo de vida. Eu comecei a ler sobre feminismo. Comecei a ler sobre sofrimento psíquico. E hoje nenhuma mulher lava um prato que eu como. Em qualquer lugar que eu tiver, se eu comer, eu pego um prato e lavo. Porque eu não quero produzir no outro. Não é que não possa fazer. Mas é porque na minha história eu já coloquei a mulher como subserviente durante muito tempo. E hoje na casa da minha mãe, ela diz, meu filho não precisa lavar não. Eu disse, eu faço questão. Todo domingo eu almoço na casa dos meus pais e todo domingo eu lavo meu prato. Pelo menos esse trabalho eu não vou lhe dar mais. Porque o trabalho doméstico é o trabalho mais terrível que existe, porque não é reconhecido nem é remunerado. E não acaba nunca. Então escolhe na tua vida alguma postura que você deseja melhorar. E foca nela. E as outras depois resolve. Na outra eu resolvo. Por quê? Porque eu não vou ter energia para melhorar em tudo. Eu vou escolher alguma coisa, né? Então aí algumas coisas, algumas dicas aí, né? Só sei que nada sei, então eu preciso ser um aprendiz. Porque a gente sabe muito pouca coisa sobre a vida. Então, isso é outra. 4, trabalho social voluntário nos ajuda muito. Trabalho com crianças e idosos, trabalho em instituições religiosas, no centro espírita, com populações vulneráveis, são populações que sofrem, a população LGBTQIA+, né? Mulheres vítimas de violência, e trabalha com um grupo, seja voluntário de algum lugar, isso é importante. Agora descubra o que você gosta de fazer e faz aquilo ali. Eu descobri que a minha praia era falar, era estudar, preparar palestra. Uma das coisas que mais me dá prazer é estudar, preparar palestra e falar. Então essa é a minha praia. Então eu foquei nisso aí, eu mergulho nisso aí. Então cada um tem que descobrir qual é a sua praia, né? Como diz Clóvis de Barros Filho, descubra. Nietzsche, isso vem de Nietzsche, né? Nietzsche diz assim, leve o tempo que for necessário para descobrir o que te apetece. Veja o que ele diz, leve o tempo que for necessário. Ele não diz que tem que ser aos 18, aos 20, aos 30. Leve o tempo que for necessário para descobrir o que te apetece. Mas depois que descobrir, não abra mão por nada. Se te apetecer dormir, dorme. Se te apetecer correr, corre. Se te apetecer estudar, estuda. Mas saiba muito bem o que te apetece. Porque o mundo te dissuadirá, ele te tirará, ele vai te dissuadir de fazer aquilo que te apetece. Assim falava Zaratustra. E aí a gente espírita, né, precisa entender que nós precisamos ganhar o pão do corpo e ganhar o pão da alma, com paciência e com persistência. Eu preciso ter paciência comigo, porque eu sei que eu estou a caminho, mas eu preciso persistir, eu não posso parar, eu preciso caminhar. Passou muito mais da hora que eu tinha pedido, mas eu estava numa construção de raciocínio que eu não queria parar aí na metade. Muito obrigado, vamos dar um intervalo e a gente volta para perguntas e respostas. Tá? Boa tarde.